Esse foi o livro que eu devo ter lido umas 4 vezes. E lá atrás, nessa época que eu ainda era desprovido de recursos financeiros, que mudou meu game. Deu certo. Comprei um carro que eu queria, comprei a casa que eu queria, tô morando onde eu queria. Que maravilha, a gente começa a esquecer do Deus das bênçãos, né, cara? Você é aquilo que você determina para sua vida. E a sua boca tem muito poder. Hoje eu recebo ele, que é referência no tratamento da dor, médico, mentor, marido da Zara e pai de 2 filhos incríveis. Hoje eu recebo aqui no Family Equity Show, Dr. Gabriel Longini. Irmão, técnica ou mentalidade? O que gira o ponteiro? Mentalidade. Mentalidade gira o ponteiro porque a técnica, você aprende ela em livro, aprende ela em conteúdo, você aprende ela num playbook. Mas se você não tiver uma mentalidade positiva, se você não acreditar, se você não olhar, se você não confiar, cara, você pode ter a melhor técnica do mundo que você não vai ter resultado. Então, tudo acontece antes na sua cabeça, na sua visão, para depois estar lá acontecendo de fato no real, no jogo de verdade. Porque assim, você é do interior. Sou. Do Brasil. De onde você é? Fala pra quem não te conhece aqui. Sou natural de Catanduva, interior de São Paulo. Morei lá até os 5 anos de idade. Depois fui para Rolim de Moura, mais interior, só que de Rondônia. Nó. Fiquei lá até os 13 anos de idade. Depois fui para Campinas. Morei até os 17 anos de idade. E depois fui para Porto Velho. Fiquei em Porto Velho até ano passado. Aí eu fui para Alphaville. Você está 1 ano morando em Alphaville. Um ano Caramba. em Alphaville. E qual que foi assim... Cara, o gatilho principal, aquela faísca, aquele clique que deu assim na sua mentalidade, tanto para finanças quanto para assim, poxa, eu sou médico. Como é que eu posso ser um médico fora do padrão? Como é que eu posso ser um médico fora da caixa? Sabe? Eu não quero fazer o que todos os médicos fazem. Tem algum momento que você fala, cara, esse foi o clique, ou a inspiração? Cara, eu acho que aí tem que voltar muito assim da história, porque apesar do meu pai ser médico, a minha mãe é manicure e pedicure, e meu pai nunca foi empreendedor. Então, eu não vim de uma família rica. A gente tinha uma boa condição de vida, mas quando meus pais se separaram, e aqui é onde entra um ponto de inflexão muito forte, que é o divórcio dos meus pais, quando eu tinha 5 anos de idade. Então, nesse divórcio, eu comecei a conviver com 2 estilos de vida. Minha mãe foi morar numa periferia, barra favela, e meu pai, classe média, baixa ali, mas foi para o interior de Rondônia, tomava calote, aquelas coisas. Então eu fiquei pensando, falei, cara, eu preciso também prosperar, eu preciso trabalhar, eu preciso ter uma forma de ter rentabilidade. Então eu comecei a trabalhar muito cedo, com 11 anos de idade. Então eu lavava banheiro num clube aos finais de semana, ganhava ali meus R$50 na época, para ficar cuidando daquele clube no final de semana. E fazia isso durante 2 anos. E nessa coisa de você ter os pais divorciados, fala, cara, com quem eu vou passar o Natal esse ano? Então essa era sempre uma dor assim, que tinha. Com quem eu vou passar Natal, com quem vai ser Ano Novo? E aí, quando eu tinha 14 anos, eu decidi ir embora para morar com a minha mãe. E ali, morando com a minha mãe, cara, a gente tinha uma vida muito escassa, apesar da minha mãe ser muito trabalhadora. Aí em qual cidade era? Em Campinas. Campinas. E você sabe, Campinas, ou você é bem sucedido, ou existe um gap não ali. Tem né? meio termo. E ali a gente morava numa região da Ponte Preta. Então eu trabalhava de dia num clube chamado Círculo Militar, eu era garçom, e à noite eu estudava na Escola Oculta Ciência. Então eu pegava o busão, fazia aquele trecho, e a gente não tinha grana, então a gente ia no final de semana para o shopping, porque tinha ar-condicionado, e eu sentava na livraria Saraiva, do Shopping Iguatemi, e ficava lá na livraria, muito bom, cara, vendo o livro, mas uma coisa bem legal, eu sentava naquelas poltronas e ficava vendo o comportamento das pessoas que eu julgava ser bem-sucedidas. E eu gostava de ficar vendo comportamento, e eu gostava de ver o que eles gostavam de ler de livro. Então eu ficava folheando livro, ficava naquele ambiente. Então ali foi quando eu acho que começou a despertar essa mentalidade. E a minha mãe, apesar de ter essa humildade toda do trabalho, ela era empreendedora. Então ela trabalhava numa kitnet que a gente morava, e nessa kitnet ela fez na sala o setor de estética dela, e o quarto era a vida pessoal dela. Então imagina, 16, 20 metros quadrados, aquela divisãozinha. Mas ao mesmo tempo, impecável, jalecozinho arrumadinho, sempre tudo limpinho, arrumadinho. Então eu peguei muito essa coisa de empreender da minha mãe.
E a mentalidade mudou pelos ambientes que eu comecei a ver o que acontecia. Com 16 anos de idade, eu tive a oportunidade que deu o maior start da minha vida, que foi o McDonald's. Então, eu saí de um restaurante que eu era um garçom para virar um atendente de McDonald's. Eu trabalhei lá na loja do Norte Sul. E no meu terceiro mês, cara, eu estava limpando atrás na gerência, atrás da porta, tinha uma lista com os nomes. E aparecia Ricardo, Bruno, Gabriel, Ricardo, Bruno, Jéssica, Gabriel. Eu falei, cara, eu vou ser demitido. Tipo, uma lista, né? Eu falei, deve ser uma lista negra. Tô na lista negra deles aqui. E aí eu perguntei para minha gerente, Bia, o que é isso daqui e tal? Ela, não, Gabriel, aqui você vai ser destaque do mês. Isso aqui, cada dia que você se destaca... Eu falei, caraca... E ali despertou em mim um senso de pertencimento. Foi a primeira vez na minha vida que eu me senti útil e importante no que eu fazia. E o McDonald's tinha uma coisa, quando você era destaque do mês, ele colocava sua foto lá em destaque. Então, cara, imagina minha mãe indo lá, todo dia vendo minha foto. Meu Deus, todo dia era um Big Mac. Todo dia ela ia lá para ver a foto. E você ganhava, tipo, R$50 e você podia comer o lanche que você quisesse, né, naquela ocasião. Oh. Então era muito legal. E o que eu entendi quando eu me tornei destaque do mês? Automaticamente, Rodrigo, eu comecei a chegar mais cedo e ir embora mais tarde. Me gerou um senso de pertencimento da empresa. Boa. Aquilo ali, que é o que a gente chama de meritocracia, eu entendi que seria o meu volante nos meus negócios. Que até hoje eu implanto em todos os negócios que eu tenho a meritocracia que eu aprendi no esquema de McDonald's. Cara, isso é fantástico, assim, porque quando eu falo para você, comecei perguntando de técnica e mentalidade, todas as pessoas bem-sucedidas que eu converso, a resposta é sempre a mesma. Cara, é mentalidade, é sempre mentalidade. Só que a maioria das pessoas que não alcançam sucesso, elas acham que está na técnica. Então está sempre em aprender mais, eu preciso ficar bom. Isso gera um perfeccionismo. Exato. E quando você muda a mentalidade, olha que loucura. Você estava lá no McDonald's e você entendeu que você estava na lista negra deles. Quando você foi ver, era uma lista meritocrática. Uma lista que premiava o esforço que você vinha fazendo. E hoje, eu vejo muitas pessoas, às vezes, e queria entender o que você pensa disso, com esse discurso muito raso, né, sobre meritocracia, sobre exploração, e é um jogo de mentalidade. Porque, beleza, tava o Gabriel lá, trabalhando no McDonald's, só que o clique que deu na sua cabeça, na sua mentalidade, em olhar um negócio que você sabe que você, cara, eu não vou ser sócio do McDonald's aqui, não vou ser dono, eu não vou crescer muito aqui dentro, mas eu entendo que existe esse jogo, e é esse jogo que eu quero jogar. Foi mais ou menos isso que você sentiu? Porque hoje eu vejo as pessoas reclamando muito mais do que buscando esse jogo. Cara, e olha que interessante. Quando isso aconteceu, eu queria ter um McDonald's. Você entendeu como me expandiu a cabeça? Como que eu teria um McDonald's, Rodrigo? Zero sentido. E eu comecei olha, aí entra outro jogo. Eu comecei a estudar sobre como que era ter um McDonald's. Até que um dia eu atendi o dono do McDonald's. Vendendo ali no caixa... Ele pegou fila normal, foi lá, pagou o atendimento dele, terminou, me elogiou, depois me puxou de lado, falou se eu queria fazer alguma pergunta. Eu fiz uma pergunta para ele também. Como é que eu faço para ter um McDonald's? Foi essa a pergunta que eu fiz para ele. Ele contou como é que funcionava, quanto custava ter um McDonald's. Então era uma coisa muito fora da minha realidade, mas despertou o desejo. E esse despertar desejo que me fez movimentar também. Até me perdi nessa pergunta. Na medicina. Como é que foi assim, cara? Eu vou virar um cara fora da caixa, pensar fora da caixa, quebrar padrão, sair desse sistema que todo mundo segue. Cara, eu sempre tive o conceito também de que eu não queria ser um tipo de médico que dependesse de um plantão, que dependesse de uma única fonte de renda. Eu não queria ser um funcionário. Essa era a minha mentalidade principal. Porque eu via o meu pai. Meu pai era escravo. Pô, meu pai passou 15 anos atendendo num hospital que ele não conseguia ter férias, ele não conseguia participar de congresso, porque ele era literalmente refém daquele serviço que consumia ele. E eu pensava em ter essa liberdade. E aí vinha uma crença forte, porque meu pai, médico tradicional, raiz dos bons, mas que eu cultivava, que você tem que trabalhar todo dia, que médico, a vida é assim mesmo. Eu falei, cara, não é possível. Então, durante a faculdade de medicina, eu também sempre tive uma imaginação muito ativa. Eu ficava me imaginando, cara, quando eu me formar, eu vou sair da faculdade, pô, já vou sair ganhando 30 mil, porque eu vou fazer isso, isso e isso.
E eu já desenhava, eu tinha logomarca, primeiro ano de medicina, já tinha logomarca da minha clínica, do que eu queria. Então, eu sempre fui esse sonhador. Você foi bem focado. Sonhador. E aí, tanto nessa questão de sonhos, quando você vai tendo essas visões, você vai trabalhando para aquilo acontecer. Total. Então, eu fui muito focado na faculdade. Eu era rato de biblioteca, eu estudava muito, ficava na biblioteca. Eu tinha um apelido na faculdade, no primeiro ano de medicina, de Gardner. O que é o Gardner? É um livro de anatomia. Eu decorei o livro, eu sabia tudo de anatomia. Então, eu era bom naquilo ali. E aí, um dia, cara, eu tô lá na biblioteca estudando. Imagina, sem grana, morava em República nessa época, tudo. Dividia República com mais 3 amigos incríveis da minha vida até hoje. E aí eu estava estudando e um desses livros eu peguei e, cara, falei, mano, esse cara tem que ensinar a gente a examinar paciente. E ali eu tive um insight, cara, e se esse cara realmente ensinar? Mano, no livro tinha o telefone da casa dele. Você ligou pro cara? Eu liguei, só que eu não sabia que era o telefone da casa dele. Que isso? E atendeu a esposa dele. Ela atendeu, aí ela chamou o esposo, eu conversei, e ele falou, cara, eu vou desde que você organiza um encontro com um amigo meu do tempo de faculdade, que mora aí. Organizei. Rodrigo, nesse evento, eu coloquei mais de 350 estudantes de medicina no auditório. Que isso? E ali deu um boom. Falei, cara, ganhei grana com isso. Aí eu comecei a organizar eventos todo semestre na faculdade. Eu ganhava dinheiro na faculdade de medicina, me bancava. Nessa época, eu já vestia uma roupa melhorzinha, comecei a colocar camisa de botão. E durante a faculdade, eu prestei 4 concursos públicos. Eu passei em 3. Caramba. Então, eu já saí da faculdade aprovado em 2 concursos públicos. E adivinha quanto eu ganhava no dia 1 de formado da faculdade? Faço ideia. 30 mil. Que é o que eu tinha sonhado. Era o que você tinha visualizado lá atrás. Lá atrás. Lá no e fala mais sobre isso de visualizar, assim. Você acredita fielmente, assim, né, no poder da visualização por ele só? Porque tem gente que acredita que, assim, né, eu vou criar um quadro dos sonhos. Eu colo as figuras lá e aquilo vai acontecer para mim magicamente. Como que você trabalha isso no seu dia a dia, na sua família, no seu trabalho? A visualização, a modelagem, enfim. Cara, eu acredito muito, mas eu acredito muito que os planos de Deus são sempre muito mais perfeitos e extremamente superiores aos nossos. Então, o que eu faço? Né? Como que é a minha capacidade hoje? O que é meu dia a dia? Isso há muitos anos já. Que mudou muito assim, até nessa quesito de mentalidade. Tem um livro do Napoleão Hill que se chama Atitude Mental Positiva. Esse foi o livro que eu devo ter lido umas 4 vezes. E lá atrás, nessa época que eu ainda era desprovido de recursos financeiros, que mudou meu game. Então, o que eu faço todo dia de manhã? Cara, eu acordo, faço meu devocional, leio a Bíblia, oro e eu mentalizo tudo que eu tenho que viver naquele dia. Então, cara, hoje eu tenho que fazer isso, eu já me imagino, não é que eu imagino o que vai vir, eu já me imagino realizado naquilo. Então, chega no final do dia, eu tenho uma sensação de déjà vu. Parece que, cara, eu já vivi isso aqui. Você está preparado, né? Estou preparado. Então, essa visualização, eu acredito muito no poder dela. Acho que ela me ajuda bastante. E isso me ajudou muito a controlar, inclusive, a ansiedade. Porque, poxa, tem situações, cara, como é que vai ser aquilo ali? Eu falei, cara, eu não vou olhar lá, vou imaginar o dia de hoje, mentalizar hoje, para poder construir lá. Então, acho que foi mais ou menos essa sensacional. Base que eu fiz, e aí, só pegando aquele gancho que você falou, que você parava lá na livraria e ficava olhando os livros que as pessoas estavam lendo ali e tudo mais. Eu e a Adriana, a gente faz um exercício hoje, né? Às vezes a gente vai para algum hotel onde tem muitas pessoas mais bem-sucedidas. Legal. E algum hotel onde as pessoas mais acessível e tudo mais. Eu não estou falando de financeiro, tá? Estou falando de mentalidade total. Perfeito. E teve um dia que a gente ficou parado assim, o hotel mais top que a gente foi na nossa vida até hoje. E a gente lá sentado assim, eu olhava para Adriana, não tem ninguém no telefone. Tá todo mundo com um livro na mão ou conversando. Legal. Eu ficava doido com os japoneses, cara. Os japoneses, ninguém, cara, não tinha um telefone, sabe? Era conversa ou jogando xadrez. E aí a gente foi no hotel numa outra época ali e tal, e eu olhava assim, todo mundo no celular. Eu olhei pra Adriana e falei, caramba, você lembra aquele outro hotel que a gente foi? E aí, cara, a gente tem que ser muito verdadeiro, né? Eu acho que a gente começou falando disso. A mentalidade é completamente diferente de uma pessoa que quer pagar o preço
e de uma pessoa que não quer pagar o preço. De uma pessoa que tá, como você, sentou lá para ver o que a galera estava lendo lá. Às vezes você não fazia nem ideia do que era, mas você sempre foi um cara muito estudioso. E essa base para você foi uma vontade que você tinha desde de mais novo? Por exemplo, escrever um livro, ser um autor, propagar essa sua mensagem através de livro. Porque eu tô com um livro seu aqui, A Dor que Me Comove. E é o primeiro, mas não é o único, né? Não é filho único. Não, hoje Fala um pouquinho pra gente. Hoje nós temos 4 livros. Cara, aí você vê, eu nunca me imaginei escrever um livro. Mas é um ambiente que você vai frequentando, que você vai acessando, ele vai despertando em você também. Por isso que eu acredito muito no poder do movimento. Esse livro, especialmente A Dor que Me Comove, ele surgiu da minha prática clínica, do que eu fazia no meu consultório. Então, durante a faculdade de medicina, eu publicava muito artigo científico, sempre fui um cara estudioso, publicava bastante, escrevia capítulos de livros ali também. Sim. Beleza. Mas aí eu vi uma necessidade de colocar para fora o que eu via no meu consultório. E aí surgiu esse livro, que foi um sucesso também. Essa já é, acho que é a 3ª remessa desse livro que a gente fez. Top. Depois dele, eu escrevi um capítulo num tratado de dor. E aí eu saí um pouco mais do mundo científico e fui mais para o mundo que eu sou apaixonado, que é do empreendedorismo. E aí eu escrevi um livro de influência, com Joel J, inclusive, tem participação. E escrevi recentemente um livro que chama A Dor que Transforma. Que é o que você está lançando agora. Estamos lançando agora com todos os nossos mentorandos do GL Club. Boa. Que é a nossa mentoria. Sensacional. E aí, qual que é a ideia dessa sequência de livros? A Dor que Me Comove, A Dor que Transforma, A Próxima Dor. Porque eu acho que toda dor da vida, você tem 2 opções com ela e entra a questão de mentalidade que a gente está falando. Você pode pegar essa dor e entender que ela é um hexágono de oportunidade. Você pode olhar para ela e ficar preso nela. Minha vida é ruim, tudo para mim deu errado, poxa, que pena. Ou você pode pegar para ela e falar, cara, essa dor foi tão importante que me fez ser melhor, que me fez entrar em movimento. Essa dor é tão importante que me fez substituir aquela armadura que eu tinha. Eu li aqui já de cara, que tratar a dor das pessoas tem a ver com restaurar a dignidade delas. Cara, isso aqui é muito forte. Cara. É forte, porque você realmente pode mudar a sua história. Você pode ser o protagonista, o vilão, o que você quer ser. E a partir dessa decisão do que você quer ser, essa entra a palavra decisão, cara, você começa a entrar em movimento e aí a sua mentalidade vai expandindo. Porque depois que você vê, você não consegue mais desver. Esse é o fato. E aí o que eu comecei a ver? Eu falei, cara, por que eu não vou pôr um livro meu numa livraria? Mas não por ego, não por vaidade, mas por transbordar o que eu posso fazer para aquelas pessoas que não têm condições, às vezes, de comprar o meu tratamento. Como é que eu posso fazer para tornar essas informações mais acessíveis, para as pessoas me conhecerem? Pô, eu comecei a falar no YouTube, na rede social, tudo era mato, né? Literalmente. Total. Então, imagina o tanto que eu fui criticado. Em Rondônia, o médico fazendo isso, cara, não tinha cabimento. Levou muita pedrada, né? Muita pedrada, muita. Mas entra outra característica da mentalidade, Rodrigo. Eu nunca parei para olhar para o concorrente. Eu nunca parei para ficar pensando, cara, o que você está achando do meu trabalho? O que você está pensando de mim? Boa. Então, essa coisa de ir fazendo, eu percebi que eu não era paralisado pelas críticas, mas eu também não era envaidecido pelos elogios. Então, os elogios também, para mim, cara, o que vai fazer diferença para mim é eu estar em movimento e fazendo o que eu quero fazer. Então, essa é a minha mentalidade de médico. Essa é a mentalidade do Gabriel que faz ele crescer dentro do que ele faz. Eu entendi, quando eu estava concursado público, que eu tinha que atender 60 pacientes numa manhã. Mano, é impossível isso. Mas eu tinha que fazer. E ali eu falei, cara, menos é mais. Esse virou um slogan também do meu negócio. E aí, a primeira oportunidade que eu tive, eu saí do meu trabalho, porque eu achava uma sobrecarga, e aí eu resolvi trilhar um caminho no particular. E aí entra mais uma vez mentalidade. Olha isso que legal. Eu sempre achava que o Hospital Einstein era o hospital mais incrível do mundo. Né? Essa era a minha visão. Eu queria muito conhecer o Einstein. E eu tive a oportunidade de conhecer um professor que trabalhava lá no Einstein. E eu falei para ele, professor, o senhor me dá a oportunidade de acompanhar você num dia de plantão? Cara, ele me deu a oportunidade. Mas, tipo assim, uma vez que você vê, você não dá para desver. Abriu, expandiu minha cabeça. E aí eu estava voltando para Rondônia, na livraria. Olha a livraria mais uma vez na minha vida. Mais uma vez, mais né? uma vez. Você vai associando. Aí na livraria do aeroporto de Congonhas, tinha uma livraria perto assim da escada rolante.
Tô ali, cara, um livro de fisiopatologia. Peguei esse livro, comecei a folhear, um insight na hora. Liguei pro professor. Professor, acabei de ver um livro de fisiopatologia, esse professor do Einstein. Topa fazer um curso desse comigo? Vamos ser sócio? Aí vem outro grande aprendizado. Atitude. Mentalidade sempre Total. de atitude. Sempre o cara de atitude. Ele, Gabriel, vamos. Cara, foi a primeira vez que foi um médico de um grande centro de hospital da América Latina para Rondônia. Fizemos um curso, foi um sucesso. Faturei com esse curso também. E ali abri um outro horizonte. Falei, cara, eu quero formar e trabalhar no Einstein. E adivinha o que aconteceu quando me formei e saí da rede pública ali? Fui para o Einstein. E lá no Einstein me especializei em dor, depois fui para Budapeste, na Hungria, vim para Miami e fui fazendo uma formação muito robusta no que eu queria. Porque eu acreditava que ser bom tecnicamente é minha obrigação. Se o seu conhecimento não virou produto ainda, você está subutilizando o que construiu a vida toda. No ARM, nossa mentoria, a gente estrutura isso com você. Você pode marcar uma reunião estratégica comigo, olho no olho, para a gente entender se é o momento de caminhar juntos. É só clicar no link aqui embaixo. Hoje você tem um clube, né, de mentoria, para quem não sabe, o GL Club, um clube que está na MLS, está arrebentando. E, pô, vocês, como que surgiu a ideia, cara, de começar a mentoria? Você começou um curso lá com o professor lá, o médico, e dali em diante, como veio, assim, como evoluiu, né, essa esteira de produto, vamos dizer assim, de ideias, né, cara? Porque, assim, ideias na sua cabeça, com certeza, é o que não falta. Como que foi essa linha até chegar hoje, cara? GL Club, um monte de gente dentro do clube, o clube arrebentando, um monte de gente com resultado. Fala um pouquinho pra mim. Então, durante a faculdade de medicina, eu organizava eventos científicos. Eu nunca fui o cara da balada, eu nunca fui o cara de beber, eu sempre fui o cara focado. No meu último ano de medicina, que eu soltei um pouco mais a mão ali e fui aproveitar um pouco mais a faculdade. Mas na faculdade inteira, eu só estudava e organizava evento científico. Escrevia artigos e tudo mais. Então, quando eu estava no meu último dia de aula no Einstein, eu cheguei com o meu cartão de visitas para o meu professor principal do Einstein. Professor, esse aqui é o meu cartão de clínica, estou inaugurando meu consultório amanhã, lá em Porto Velho. Ele olhou para mim e falou, Gabriel, eu sou médico da dor há 6 anos, eu não tenho consultório. Como que você fez um consultório e se inaugura amanhã? Ele falou, cara, isso não deve ser verdade, isso deve ser mentira. Eu falei, não, professor, é verdade mesmo. Rapaz, juntou uma comissão do Einstein, três profissionais da diretoria e foram para Rondônia para saber se era verdade. Cara. E aí chegou lá... Sensacional. Passaram 3 dias, viram a realidade, foram embora. Me ligaram. Gabriel, a gente quer convidar você para ser professor do Einstein. A gente quer que você venha dar uma aula de gestão, ensinar um médico a empreender. Falei, eu vou. Fui, dei a aula, Rodrigo, foi uma hecatombe a aula, foi horrível, não gostei da aula. Aí eu falei, pessoal, me dá 6 meses para montar uma aula padrão, que vocês merecem. Aí montei o consultório médico, uma receita de sucesso. Patenteei, fiz um registro. Fiquei 9 anos ministrando essa aula. Então era uma aula, Rodrigo, a galera, eu ligava para a Zara e falava, amor, a galera aplaudiu de pé. Amor, o cara tinha um voo 3 da tarde, o cara cancelava o voo para ficar até às 6 da tarde para assistir a aula inteira. Sensacional. A aula tinha 8 horas de duração. Por que eu ensinava? Abria a caixa preta e tudo. Cara, eu nunca fui o cara de esconder nada. Então eu mostrava tudo, sempre gostei muito dessa transparência. E aí, sempre gostei muito de investir em educação. Apareceu uma oportunidade de fazer uma imersão no Vale do Silício. Pô, peguei um avião, cara, e fui pro Vale do Silício. Tô lá, eu olho pro lado, cara, que loucura isso daqui. Me deu um insight. Mano, eu tenho que fazer um evento desse. No voo de São Francisco para Nova York, eu escrevi a imersão 6D. Então, eu peguei essa minha aula, esse meu curso, e transformei numa imersão, em processo imersivo, mais conteúdo ainda. Cheguei, dia 22 de fevereiro no Brasil, dia 10 de março eu fiz o evento. 10 médicos se inscreveram. E daí para cá virou só história. Hoje nós estamos na 9ª edição desse evento. E na 9ª edição desse evento a gente tem mais de 300 médicos inscritos, que acontece agora, nos próximos dias de fevereiro. Só que daí eu fiz o primeiro evento e não vendi nada, não tinha o que oferecer. Não tinha um pós ali, né? Não Um tinha. acompanhamento. Aí no meu segundo evento foi quando começou a surgir o meu programa de mentoria. Aí eu pedi demissão do trabalho que eu tinha educacional e foquei nesse meu projeto. E aí entra outra chave, foco. Cara, comecei a dar foco. Só que eu tinha uma crença. Olha a mentalidade, o cara da mentalidade com crença. Cara, como é que eu vou dedicar em educação
sendo que eu vivo do meu consultório. E aí, cara, veio para mim uma frase uma vez, eu estava dormindo, acordei com essa frase na cabeça. O bilhão mora na educação. O bilhão mora na educação. E isso, assim, grudou muito forte, assim, no meu coração. E aí começou a ser o meu lema. Pá, pá, pá. E aí, mais uma vez, sempre frequentando ambientes em movimento. Tô lá num evento do Thiago Nigro. E aí, tinha um momento de pergunta e tal. E o Fernando, que esteve aqui com você, o Fernando intermediou uma pergunta. Nigro, pô, cara, a gente tem aqui o Gabriel, um grande amigo. Ele tem um braço educacional e tem essa questão aqui também do consultório. O que você falaria para ele? Gabriel, pelo amor de Deus, educação. E aí, um monte de amigo começou a aparecer e falar de educação. Aí veio o Janguier falando para mim da importância do braço educacional. Aí veio o Joel e uma galera. E aí pesou. Aí, cara, eu coloquei muita energia no meu braço educacional. E aí, nesses últimos 4 anos, minha empresa educacional, ela voou. Foi quando a gente entrou para a MLS e a partir daí virou história. E para quem não entende muito bem, o que seria um braço educacional? Vamos lá, você tem o médico, pensa que o médico, 10 anos de carreira ali, ele atende, ele tem um consultório dele e tudo mais, mas ele atende o paciente, é consulta, é procedimento, tudo isso. O que é o braço educacional? Tudo que você é muito bom e tem resultado, a Bíblia é clara nisso também. Você tem que transbordar, você tem que ensinar, você tem que dar fruto. Boa. Cara, então você tem que ensinar. Você não pode reter esse conhecimento só para você. Então, se eu sou bom em ensinar as pessoas a ter essa mentalidade, se eu sou bom em criar produto, e se eu sou bom em vendas, cara, isso não pode ficar só comigo. E foi quando eu comecei a transbordar. Então, o que é meu braço educacional? Eu não ensino o médico a aplicar um remédio dentro de uma articulação. Existem pessoas muito melhores que eu fazendo isso. Eu não ensino o médico a usar a toxina botulínica para tratar uma enxaqueca. Eu faço, eu tenho o conceito, mas existem pessoas muito melhores do que eu. Mas eu acredito que o que eu faço do ponto de vista de criar produtos, de fazer um consultório sem enxuto e, ao mesmo tempo, uma receita de sucesso, cara, isso eu sou bom, vou ajudar as pessoas. E aí eu foquei numa única coisa, que é essa, e coloquei energia nela. Então, quando eu falo de braço educacional, tudo que você é muito bom, eu acho que você tem que ter um braço para poder ensinar essas pessoas. Através de curso, através de mentoria, através de workshop, através de imersões. Mas você não pode reter esse conhecimento. Porque quanto mais você ensina, mais você aprende. Quanto mais você ensina, mais impacto em famílias você tem. E aí eu entrei num outro jogo que eu também não sabia que existia, que é o jogo da família. Porque eu achava que eu estava ensinando o médico a prosperar, ganhar dinheiro, atender bem o paciente, saber precificar, ter qualidade de vida. Mas, na verdade, o que a gente estava fazendo era restaurando famílias. E ali foi quando outra ficha caiu também muito forte assim para mim. E aí eu tive um entendimento de que eu tinha um chamado que era muito maior do que só fazer um médico ganhar dinheiro. Que era ele ter sucesso pessoal antes do sucesso profissional. Cara, isso é muito forte. Assim, você já compartilhou algo comigo que eu vou tomar liberdade de te perguntar aqui. Você responde se você quiser e qualquer coisa a gente corta. Mas você falou que a sua vida mudou totalmente de 1 ano para cá, mais ou menos. É verdade. Quem era o Gabriel imediatamente, naquele instante, antes desse 1 ano para cá? Cara, o Gabriel, ele era um vaso vazio. Oh. Ele era um vaso vazio. Vou te dar um contexto para isso. A gente está aqui em Orlando, a gente tem um carinho por Orlando, né? É uma realização de vida. Eu era criança, eu assistia vídeos da Disney e imaginava, nossa, algum dia eu vou estar lá. Então a gente vive esse mundo, literalmente. E aí esses dias, eu e a Zara, a gente estava passeando num shopping aqui, que tem um restaurante japonês. Cara, a hora que eu parei naquele restaurante japonês, falei, nossa, abracei a Zara e falei, amor, você lembra desse lugar? Ela falou, nossa, eu lembro. E a gente ficou meio emocionado, assim. Por quê? Há uns 4 anos atrás, eu estava exatamente naquele local. As crianças, tudo. Até me emociono falar nisso. Porque, cara, eu olhei para a Zara e falei assim, Zara, a gente tem tudo, cara, mas eu não tô feliz. Cara, eu não tô feliz de estar aqui, amor. Amor, eu não tô feliz de estar na Disney. E a Zara sempre foi uma mulher muito cheia do Espírito Santo, sempre foi uma mulher muito de Deus.
E ela falou, Gabi, você precisa focar, você precisa estar presente no presente e tal. Então, o que aconteceu na minha vida nisso tudo? A Zara, ela é aquele... Esse dia a gente estava indo pro shopping, ela falou uma frase também que me marcou bastante, que é assim... Eu falei, pô, amor, eu te levo para passear, eu te levo no shopping, eu te levo para viajar. Ela falou, Gabriel, eu te levei para o céu. Pronto. Aí eu fiquei assim, falei, puxa, que incrível. E foi isso que aconteceu. A Zara, ela me levou para o céu. Em que sentido? Ela começou a me mostrar a importância de eu buscar Deus. Porque eu tinha tudo. Mas se eu não tiver Deus, eu não tenho nada. Então você pode ser o melhor cara do mundo, você pode ser o melhor técnico, você pode falar bem, você pode palestrar, você pode ser rico, bilionário. Mas se você não tiver Deus, irmão, você não tem nada. Só que isso, para quem era verde de fé lá atrás, cara, não fazia sentido. E por mais que eu tenha crescido com a minha avó, minha mãe, nessa parte evangélica, tudo, a minha referência ainda era muito rasa. Mas quando a gente teve os nossos desafios de vida, desafios de família, quando eu vi assim, sabe, o fracasso muito perto, senti o cheiro do fracasso, ali eu falei, caramba, eu decidi mudar. E aí entra mais uma vez a palavra decisão na minha vida. E foi quando eu decidi buscar Deus como nunca antes. E eu comecei a encher esse meu vaso que era vazio. E eu comecei a encher ele de verdade. E não mais só com uma musiquinha, ou não só indo na igreja, mas estando na igreja. Não só mais lendo a Bíblia por ler, mas com fome de entender sobre aquilo. E aí eu queria aprender a orar. Mano, eu não sabia orar. Minha oração demorava 2 minutos. E aí, ao mesmo tempo, eu via, por exemplo, o André Fernandes, que eu amava ver ele orar, eu amo ver ele orar. Eu falava, cara, como é que eu faço para orar? Eu quero orar igual ele. O que eu fiz? Me aproximei do André. Mas para quê? Porque eu queria aprender a orar. Então, o que vinha acontecendo com o Gabriel ao longo dos últimos 13 meses, 14 meses especificamente? O Gabriel, ele vem buscando Deus com sede, com fome. Você lembra quando você jogava futebol e dava aquele intervalo no jogo e você ia beber aquela água de torneira? Você lembra dessa água de torneira? Você chegou com a maior força do que isso, demais. Cara, eu lembro dessa cena e é isso que a gente compara. Então, o Gabriel hoje, buscando Deus, é esse sede. Gabriel que jogava bola e, cara, eu tô com sede, eu quero beber isso na fonte, eu quero entender. Então, eu estudo a Bíblia comentada para eu poder aprofundar, eu faço meu devocional, eu oro. Hoje, eu não passo 3, 4 turnos do meu dia sem orar. Pô, tô no barbeiro, tô aqui, eu tô orando. Eu tô dirigindo, eu tô orando. Então isso vem me mostrando também com muita clareza algumas coisas da minha vida. E eu acredito muito que na vida a gente tem que vencer o mal, porque é uma luta constante. Cara, meus pais se divorciaram, eu tinha 5 anos de idade. Eu não tenho dúvidas nenhuma de que existia, e existe o tempo todo ali também, uma coisa de continuidade, de eu tenho que quebrar esse ciclo. Total. Eu tenho que quebrar. E é uma decisão quebrar. E essa decisão de quebrar, se você não for a fé, não for a fundo mesmo, você não consegue. E aí foi quando eu decidi, e a gente tem mudado muito isso, tem sido incrível. Só para você ter ideia. Eu amo música sertaneja, amava dançar, escutar. Cara, eu mudei tudo. Não consegue mais, né? Eu mudei o meu estilo. Eu mudei as mesas, eu mudei o estilo musical, eu mudei tudo. E tudo se fez novo. E essa é a vida que eu tenho vivido, uma vida de novo. E aí o que aconteceu nesse ponto de riqueza? Cara, tudo foi acrescido, irmão. Tudo. Então se você me perguntar, Gabriel, qual que é o seu segredo do sucesso? E acontece das pessoas me perguntarem. Esses dias eu estava numa reunião da MLS, e um amigo encostou e falou, cara, o que você está fazendo que está vendendo tanto? Eu falei, cara, deixa eu te contar. Eu tenho buscado Deus como nunca antes na minha vida. E o restante é tudo acrescido. E ali você percebe que vai ter pessoas que vão se afastar e pessoas que vão se aproximar para tentar entender isso a fundo. E ali você entende também o momento que cada um está, porque é o momento de cada um. Você só tem que estar aberto para poder ajudar e orientar as pessoas nesse sentido. Então, não sei se eu consegui responder. Demais. E assim, eu ouvindo você falar,
é um trabalho, né? É diário, é como um estudo, é como um aprimoramento. A gente está sendo aprimorado a cada momento. É toda hora. E muitas vezes a gente vai no automático, principalmente quando as coisas começam a dar certo. Total. Então, pô, deu certo. Comprei um carro que eu queria, comprei a casa que eu queria, tô morando onde eu queria. Que maravilha, a gente começa a esquecer do Deus das bênçãos, né, cara? Cara, você falou uma coisa incrível agora. É isso aí. E a gente passou por isso, né? Me recordo brevemente aqui uma passagem, Adriana, muito triste. A gente acabou de fazer um lançamento, cara, faturamos múltiplos 7 dígitos lá em, cara, questão de 30, 40 minutos. Tudo, a gente estava na casa que a gente queria, com o carro que a gente queria, a vida que a gente queria. Ela olhou para mim e falou exatamente isso que você falou. Falou, eu tô triste. Eu não sei o que fazer, mas... Aí foi um momento de maior preocupação e virada de chave da nossa vida, cara. E dali em diante, a gente buscou um aprimoramento. E quando você fala isso, muitas vezes a gente tem um canhão na mão. Que são as pessoas que a gente fala. Às vezes, outro dia eu estava correndo aqui no condomínio, um casal me parou, falou assim, Rodrigo, me parou. Graças a Deus, eu tava cansado pra caramba. Parei eles. Cara, a gente tá indo embora amanhã e eu precisava te encontrar. Tava ele e a esposa, falou assim, ó, cara, eu e minha esposa, a gente tinha separado e a gente voltou seguindo alguns conselhos, vendo uns conteúdos seus. Inspirou muito a gente. Não para. A esposa, não para de fazer isso. Cara, eu olhei para aquilo e falei, cara, olha que loucura. Eu tava dando uma corrida, Deus vem e fala comigo de uma maneira aqui que me gerava dúvidas em alguns pontos. E às vezes gera, né? Pô, será que eu tenho essa voz toda? Será que se eu falar isso aqui vai gerar impacto na outra pessoa? E você tem uma voz muito grande, eu tenho uma voz muito grande, todos temos, e a pessoa às vezes ela tem lá seus 200 seguidores, ela fala, não, mas 200 pessoas. Quando foi a última vez que você falou para 200 pessoas, filha? Isso aí. Quando foi a última vez que você falou do seu casamento para 200 pessoas, como restaurar um casamento, como ter uma casa forte? E uma pessoa bem conhecida perguntou pra gente um dia, falou assim, pô, vocês têm esses milhões aí de alunos e não sei o quê, o que vocês fazem com eles? Vocês falam de Jesus para eles? Eu olhei para Adriano, mas a gente ficou sem graça completamente, porque a gente falou, a gente não fala. E daquele momento em diante, cara, a Adriana mudou totalmente a nossa entrega de vida, né? E com as pessoas que estão com a gente. Então as pessoas que estão, por exemplo, que vão nos seus eventos, que estão com você no GL Club, como é que você impacta essas pessoas fora do lado técnico? Porque eu acho que é muito mais o lado espiritual, pessoal, desenvolvimento, esse tijolinho por tijolinho, né? Cara, é muito interessante, né? A gente fala, vem pra cá que eu vou te ensinar a faturar. A hora que o cara abre a porta e fala, cara, esquece isso, eu vou te explicar o que acontece de verdade. Canta esse louvor aqui, vem cá. É isso aqui. Mas é bem isso, cara, é bem isso, porque a gente se acha incapaz de falar sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Evangelho, mas, cara, todos nós temos nossos desertos que a gente enfrentou, e a partir do momento que a gente enfrenta aqueles desertos e passa por esses desertos, nós somos autoridades de falar sobre eles também, porque a gente pode ajudar outras pessoas. Quantos casamentos são desfeitos por falta de alguém que só chega e fala para você, irmão, só ajoelha e pede perdão, vai dar tudo certo, só faz isso. Boa. Cara, ninguém faz isso. Irmão, para aqui, ó, só volta, vai lá e elogia a sua esposa. Cara, só volta, vai lá e fala isso pro seu filho. Então, hoje, o que é o Gabriel Longini na mentoria? É esse cara. Então, eu tenho mentorandos que ele entra na mentoria e tal, e o que eu faço? Eu faço um diagnóstico. Cara, eu não quero saber nada da sua vida profissional agora. Sim, da vida pessoal do cara. Aí eu faço essa pergunta, me conta sobre a sua vida pessoal. Adivinha o que acontece, Rodrigo? Choro. O cara não sabe falar. Porque ele só sabe falar dele profissional. Eu falo, cara, como é que Caraca, você... isso é muito louco, cara. E, cara, me conta um pouquinho de você. Não, cara, eu sou formado no Einstein. Mano, deixa eu te falar. Não, de você. Eu não quero saber nada profissional. Não, cara, então, eu sou casado e eu trabalho no... Cara, eu não quero saber, eu só quero saber de você. E aí é onde eu começo a entender. E ali é onde a gente identifica que o cara tem um problema no casamento, o cara tem um problema com um enteado, com um filho. E aí imagina o Gabriel, que foi enteado, o poder que eu tenho de ajudar esse cara na restauração. Nossa, total. Você entendeu? Total. E ali é onde eu dou o meu melhor.
Então é onde eu entrego a minha verdade. E aí o que acontece? Eu posto todo dia na minha rede social, eu fazendo meu devocional, lendo a Bíblia. O que acontece com meus mentorandos? Gabriel, olha a pergunta que eu recebo. Como que eu oro? Eu não tinha essa dúvida há um tempo atrás? Eu não fui buscar a fonte? Hoje eu transbordo essa fonte. Cara, eu oro assim, ó. E aí eu mando de presente um devocional pro cara. Tem amigo que vai lá em casa e fala, Gabriel, cara, eu tô pensando em comprar uma Bíblia. Eu falei, você não vai comprar a Bíblia. Eu vou te dar a minha. E eu dou a minha Bíblia pro mentorando. Então, em casa tem virado muito isso também. E olha o poder que isso existe. Eu tenho 3 irmãos. Tenho 2 irmãos por parte de pai e por parte de mãe. Então, é a Duda e o Neto e a Bruna. E aí meu irmão me ligou. Pô, Gabi, cara, eu tenho acompanhado você, tô achando incrível. Cara, o que você me recomenda comprar de Bíblia para começar a estudar a Bíblia? Me emocionei na hora, falei, Pazara e tal. E aí entrou nesse jogo. E o que é o mais legal disso tudo que a gente tem vivido? Como isso reflete na vida das crianças, Rodrigo. Então eu tenho o Lorenzo e o Pietro. Cara, se você vê o que esses meninos vivem e transbordam nesse sentido, é incrível. O Lorenzo pediu para ser batizado esse ano comigo nas águas. Então a gente viveu isso. A gente estava no carro esses dias aqui, anteontem, andando. Ele falou, nossa, gente, como é gostoso viver esse momento em família nosso, né? Como é bom a gente estar aqui, a família unida. Como tem gente que não pode viver isso. Cara, então, a hora que você escuta isso, às vezes você fica querendo buscar 90 milhões, 100 milhões, 500 milhões de reais. Cara, quanto custa perder uma família? Quanto custa você buscar a Deus como centro de tudo, ter humildade e aprender sobre isso? E, cara, eu sou verde, eu estou aprendendo. Eu acredito ainda que tem muito buraco na minha vida que vai ser preenchido. E esses buracos preenchidos ainda vão ajudar muita gente. Isso é maravilhoso, cara, porque quando... Nossa, eu gosto muito de ouvir você falar, porque muitas pessoas, às vezes, elas começam uma caminhada na fé ali, começa ali um pouco, não muito. Começa a aprender um pouquinho de teologia do feed do Instagram, e aí começa a ir fazer alguma coisa, cara, e a pessoa, ela fecha o coração, como a maioria das pessoas, não tem aquele coração ensinável de às vezes olhar e falar, cara, olha como eu estava fazendo tudo errado, sabe? E se arrepender de fato de várias coisas. Cara, meu Deus, se a gente olhar, acho que hoje talvez tenha coisas que me arrependi demais de ter feito hoje, não sei. É isso. Então assim, cara, é um trabalho, né? Dia a dia. E você falou muito do ambiente. Eu acho que isso, cara, do ambiente familiar, da gente inserir essa cultura, que eu acho que é o que falta hoje. Eu acho que é o grande diferencial das famílias que vão... Cara, literalmente, as famílias que vão dominar as próximas décadas são famílias que começam de dentro para fora e não de fora para dentro. Você nunca vai ver um cara, nossa, eu sou um grande profissional agora, eu vou criar a minha família. Não, cara. São grandes lares, grandes profissionais, grandes lares, grandes casas que formam profissionais fortes. Não é o contrário. Você não vai encontrar o contrário. Entende? E, cara, eu vejo vocês, né? Eu amo a vida de vocês. Vocês são muito importantes, muito. Porque vocês são uma referência de unidade familiar. Como ter uma unidade familiar? Acho que esse é o grande trabalho de vocês hoje, o transbordo de vocês. Na simplicidade de mostrar a rotina, na forma de mostrar um amor. Tem um vídeo da Adriana com o seu filho, com o Rodriguinho, em que está falando ali sobre o crescimento dele. Pô, não tem como não se emocionar. Da última vez que pega no colo, né? Não tem como a gente olhar você tratando a Adriana e a gente não falar, nossa, cara, eu tenho que ser um marido muito melhor. Porque o jeito que você serve, você vai lá e veste o sapato. Então a gente fica olhando e fala, cara, a gente tem que ser muito melhor. Então, como você inspira? Você inspira o Gabriel, você inspira o João, a Maria, o Ricardo, você inspira milhões de pessoas. Por isso que não se pode parar. Só qual que é o problema? A gente acha que a gente não está impactando. E aí entra uma outra coisa que eu gosto de fazer, sempre uma análise, né? Se você estiver passando na rua e ver uma galinha preta com um frasco de pinga e um jornal e uma carta, o que você imagina que é aquilo ali? Você fala, cara, aquilo ali é uma macumba. É estranho, né? Não vou passar. Aí você, ao mesmo tempo, olha alguém louvando a Deus, falando em línguas. Você fala, isso não deve ser verdade, não. Então, é a mesma coisa sobre família. Então, quando a gente vê famílias assim estruturadas, num cenário contemporâneo, onde a gente vê famílias destruídas, onde a gente vê que tudo é mentira, tudo é da boca para fora, tudo é fachada, e você olha e fala, cara, isso existe, isso é real, eu tenho que acreditar, eu tenho que viver isso, isso muda o jogo também.
Então é isso que eu tenho buscado, tenho lutado todos os dias para viver também. E é por isso que eu acesso pessoas, acesso ambientes que têm justamente esse perfil que eu busco. E é isso que a gente fala tanto, né, de family equity. É você entender que, cara, o seu negócio ele é uma extensão da sua casa, ele tem que ser. É isso. Sabe? Não é para você escolher entre um ou outro. É óbvio que vão ter momentos que você vai desequilibrar um pouquinho aqui. Então, mas é inteligente, é intencional. Sim. Né? Então, eu acredito muito nisso. E quando a gente está com pessoas, conectando com pessoas certas, nos ambientes certos, a gente consegue... Cara, um ambiente certo, você consegue extrair tanta coisa de um ambiente certo. Sabe? Cara, eu quero dinheiro, você vai extrair. Eu quero cultura, você vai extrair. Eu quero aprender como é que o Gabriel cuida da Zara e dos meninos. Cara, eu vou aprender. Então, o ambiente bom, ele muda o seu jogo. O ruim também. É isso aí. Né? Se você é médico, empresário ou já fatura muito bem, mas não tem influência no digital, você está limitado ao seu tempo. E quem não constrói influência hoje, paga mais caro para crescer amanhã. Então no Army, a gente transforma seu posicionamento em produto e escala. Você pode fazer a sua aplicação aqui embaixo no link e a gente avalia se é o seu momento de caminhar junto com a gente. Qual foi a pessoa mais inteligente que você já sentou na mesa, num ambiente assim e bateu um papo? Nossa, seria até um descrédito, né, citar nomes assim, porque tem muitas pessoas importantes na minha vida. Tem que citar um. Mas tem uma pessoa que é muito importante na minha vida, profissional e na minha mudança de mentalidade também, chamada Luiz Carlos de Oliveira. É um médico, cirurgião plástico. Vou te contextualizar rapidinho, se você me permitir. Lógico. Então, eu tinha, nessa coisa de empreender, eu tinha uma rede de clínicas populares e eu tive um problema de sociedade nessa rede de clínicas populares. E eu fiquei fragilizado nessa rede, inclusive emocionalmente. E a minha esposa morava em Manaus, eu estava sozinho. E, cara, eu entrei no carro, coloquei um louvor, e olha que eu ainda não era uma pessoa com tanto desenvolvimento espiritual. Coloquei um louvor, tal, e comecei a orar e chorar muito no carro ali. E eu falei, nossa, Deus, por favor, me ajuda, me dá uma direção que eu não sei o que fazer. Não sei mais o que fazer. Tipo, a hora que você perde uma coisinha dessa, você acha que você não tem mais nada na vida, né? Cara, eu saí, tinha uma caminhonete, eu saí da clínica, virei o quarteirão, passei um quarteirão, eu olho assim, uma clínica gigante com uma plaquinha. Alugamos consultórios para médicos. Falei, cara, acho que eu vou alugar um consultório aqui. Eu parei o carro, fiquei 20 minutos secando minha lágrima, desci. Tô lá, cara, escolhendo a sala que eu vou alugar para atender, para começar a trabalhar, vou fechar aquele negócio e segue o jogo. Vem chegando esse cara baixinho, cirurgião plástico, famoso na cidade, um cara super competente. Contei minha história para ele. Ele falou, cara, eu quero comprar o seu negócio ali. Eu falei, oi? Não, eu quero comprar aquela clínica ali, então. Ele falou, legal. Mas eu estou indo viajar agora, mas eu volto domingo e quero tomar um café da manhã com você. Falei, combinado. Liguei para a Zara na hora, contando. E aí, eu estou lá embaixo do meu prédio esperando ele chegar, imaginando que ele vai vir de carro me buscar, ele vem a pé, cara. Ele morava de 3 quarteirões e veio a pé. E nós fomos conversando. Ele tem 65 anos de idade, eu tenho 40 hoje. E aí a gente foi conversando e ali foi estreitando uma amizade. Ele comprou a clínica e ele falou, Gabriel, eu quero te dar 50% desse negócio para você tocar ele comigo. Vamos ser sócio? Falei, cara, vamos ser sócio. Aí expandimos mais 3 clínicas, depois vendemos ela e ele me convidou para atender na frente do consultório dele. Então, imagina um MBA que eu vivi. Então, o consultório dele era aqui e o meu era na frente. Cara, entre um paciente e outro, conversa e bate-papo, e eu observava, cara, eu achava que eu era um médico bem-sucedido, até conhecer ele. E ali Isso é massa, né? Aí eu entendi que era ser bem-sucedido. E ali também foi outra mudança de jogo. E eu sou um cara muito grato, então hoje eu levo esse meu amigo, que é o Luiz, para palestrar nos meus eventos, a gente é muito amigo, a gente tem uma intimidade muito legal. Então ele foi uma pessoa muito importante, porque ele me salvou num momento muito difícil emocionalmente da minha vida, não me conhecia e me deu uma oportunidade, nos tornamos sócios, amigos, e literalmente eu aprendi a ser um médico bem-sucedido, me inspirando nele com um lado mais empresarial. Sensacional, sensacional. Legal. E que mensagem assim que você pensa, por exemplo, hoje um médico recém-formado, ou o cara está terminando a faculdade ainda, tá, cara, com sonhos, com projetos, qual seria
a dica de ouro assim do Gabriel hoje para esses médicos, pro Gabriel lá de trás, né? Excelente. Esse médico hoje, ele foi 6 anos doutrinado a falar mal de outros médicos. Caraca, peraí, que aí pesado, hein? Ele foi doutrinado, porque no ambiente que ele frequenta, ele vê um falando mal do outro, numa proporção bem interessante do cenário. Ele vê o médico reclamando do trabalho que ele está, mas ele continua trabalhando naquele local. Ele vê o médico falando mal do plano de saúde, mas ele continua atendendo aquele plano de saúde. Então ele sai 6 anos, imagine você 6 anos escutando isso. Ele sai pedrado, ele é aquilo. Então, o que é a maior motivação que eu posso dar para um médico hoje? Mude o ambiente. Comece a frequentar lugares onde as pessoas falam sobre prosperidade, onde as pessoas falam sobre família, onde as pessoas falam sobre Deus, onde as pessoas falam sobre vendas. E sim, se você não souber vender, você vai ser vendido. E é o que acontece hoje no cenário médico. Entra na minha mentoria, Rodrigo, médicos que atendem uma média de 300 a 400 pacientes por mês, que têm 2, 3 empregos e não faturam 20 mil reais por mês. Que eles pagam literalmente para trabalhar. Médicos que vão operar, imagine você ter que operar o seu filho, e essa médica que está operando o seu filho, ela ganha 140 reais para fazer uma cirurgia de uma hérnia. Caraca. E por que ela ganha 140 reais? Por quê? Não sei. Porque ela quer, porque ela aceita. E por que ela aceita? Porque ela foi preparada há 6 anos para aceitar aquilo. E que ela não entendeu ainda a responsabilidade que ela tem, o valor que ela tem. E aí aquela história, se você é um diamante, mas você está literalmente jogado numa terra e você não está colocado num local que tem uma luz, que tem uma estrutura para te cultivar, você não vai ser um diamante. Mas se você muda o cenário e é colocado no local correto, você vai ter o valor que o diamante tem de fato. E ser médico, eu considero que ser médico é a profissão mais difícil e mais arriscada do mundo. Porque o médico ele não pode errar. Ele não tem direito de errar. E esse não errar, ele está muito exposto ao próximo. Por isso que não dá para chamar o próximo. O próximo tem um nome e você tem que ter um limite de pessoas para atender. E mais uma vez, se você não souber vender, você vai ser vendido. Acho que essa é a grande. Não. Todo mundo vende a todo momento e as pessoas não se dão conta e não se capacitam, né? Cara, mas eu acho que essa dica aí foi mais... Achei que ia ser uma dica um pouquinho mais leve, porque é muito isso mesmo, cara. Você foi falando aí, vem passando um filme na minha cabeça aqui de vários amigos que são médicos, vários amigos que cursam medicina ou fizeram medicina que eu acompanhei e hoje estão nessa situação, sabe? Às vezes a gente tem a falsa ilusão, né, de que, cara, vou fazer medicina aqui, minha vida está garantida. Aí hoje quando você vai olhar para os índices, por exemplo, de endividamento, cara, na área médica é surreal. É surreal. O médico, ele um pouco mais chulo o vocabulário, mas ele arrota caviar, mas ele está comendo arroz e feijão, né? Literalmente. E não precisa dessa aparência. É que o médico, ele não confia nele, não confia no trabalho que ele faz. O médico ele tem obesidade intelectual. Ele nunca se acha pronto o suficiente. Cara, olha isso que louco. O cara não sabe vender, o cara não sabe precificar, o cara não sabe captar paciente, mas o que ele faz? Faz uma pós, depois faz outra, faz outra. Obesidade intelectual. Aí o que ele fala? Não, para eu prosperar eu tenho que comprar um equipamento. Só que tudo para médico é mais caro. Se ele compra esse microfone aqui por 1.000, para o médico é 10 mil. 10 mil, Aí ele vai e compra. Ele compra equipamentos. Aí o que ele faz com os equipamentos? Ele não sabe precificar, não sabe vender, não sabe criar produto. Cara, ele vai pegar outro emprego. Rodrigo, vou te dar um dado aqui muito interessante. 92% dos médicos que têm consultório particular no Brasil pagam para trabalhar no consultório particular deles. Caraca. É isso. Esse é o cara tem que ter um outro emprego para poder bancar o consultório dele. Caraca. Não é louco isso? É muito louco. E, cara, eu tô numa reunião para trazer um cara desse para mentoria. Como é que você acha que eu fico na cadeira? Eu já fico aqui, ó. Pelo amor de Deus, cara, eu tenho que te ajudar. Mas, pelo amor de Deus, você não tá vendo isso, cara? Cara, e não tá. E ele não vê. Não enxerga. Não enxerga. Não enxerga. Então, mentalidade. A importância da mentalidade. Total. Nossa, cara. Sensacional. Sensacional. E no seu casamento, óbvio, né? A gente fala muito sempre sobre sociedade de vida, né? Cara, não é ser casado. É ser sócio de vida. Porque eu acho que, cara, a nossa vida profissional, ela depende de quem tá com a gente, cara. Total. Sabe? Não é que só depende de quem tá com a gente.
Mas ela depende muito. Por quê? Porque, cara, o nosso alicerce no dia ruim, nas dificuldades, nos desafios que todo mundo tem a algum nível, né? E viver essa sociedade de vida, eu acho que é fundamental, cara. É fundamental. E, cara, vocês devem conversar pra caramba sobre tudo, sobre crescimento, sobre desafios e tudo mais. Você lembra de algum conselho, de alguma conversa, que nem você falou, pô, a gente tava no japonês e a gente tava 4 anos atrás aqui também e tal. Foi uma coisa que te marcou. Você lembra de alguma conversa que vocês tiveram que falou, cara, isso aqui virou a chave. Essa conversa aqui, tem um antes dessa conversa e tem o depois. Em casal, você e a Zara. Eu acho que tem muita mudança. momento, né? Ou momento. Não, mas tem muitas mudanças, assim, mas eu vou dizer algo muito comum, que é a maior burrice que todo mundo comete. De querer achar que você tem 2 contas, 2 sonhos, 2 projetos distintos. Então, por muitos anos da minha vida, eu e a Zara tínhamos cada um a sua receita, cada um a sua conta, cada um o seu movimento. E isso, para o Gabriel, o homem, pô, isso é uma vergonha, porque, cara, que é isso? Eu sou o provedor. Aqui é uma única fonte, eu que tenho que bancar tudo. Então, como eu fui criado num ambiente de ruptura, então eu trouxe muita bagagem de ruptura, que graças à sabedoria da minha esposa, eu consegui também e venho conseguindo melhorar muito isso. Então, hoje, o que nós temos? Cara, hoje é tudo uma única receita, tudo um único projeto, tudo é um sonho. Não sei se você lembra, quando a gente fez a nossa primeira reunião, eu e você, Lembro. Você falou assim, cara, você vai entrar? Tá. Eu falei, cara, eu vou entrar, mas é eu e a minha esposa. Eu lembro. Não, eu lembro, não foi assim não. Desculpa. Foi assim, Rodrigão, eu não vou onde minha esposa não está. Foi isso, assim. né, cara? Foi isso, né? Eu lembro, rapaz. Você acha que eu não lembro? Foi isso. Por quê? O que mudou o jogo? É isso. E como é que o Gabriel era antigamente? Eu tenho uma reunião de negócios, você não vai. Eu vou lá porque vou fazer o negócio. Só que, cara, a mulher é sábia. A mulher chega no lugar, ela olha, ela já sabe se é ou se não é negócio. Rodrigo, não teve um jantar de negócio na minha vida até hoje que deu negócio. Não teve um. Por quê? Não. Porque não era unidade. Então, quando você se torna unidade, aí as coisas acontecem de fato. E aí acontece. Nossa, eu creio demais nisso. Entendeu? Eu creio demais. Tem que estar os dois no mesmo flow. E é isso, cara. As pessoas dividem ao invés de somar. Né? Dividem a vida ao invés de somar a vida, sabe? É isso. As pessoas têm um conceito muito errado sobre casamento, né? Sobre, cara, eu vou me casar com o Gabriel, porque o Gabriel me completa. Isso não tem negócio de completar. Tem assim, ó, eu vou me casar com o Gabriel para servir o Gabriel. O Gabriel vai casar comigo para servir a mim. O casamento é sobre servir. Quando as pessoas entendem isso e deixam conto de fadas do lado, porque se você não entende o servir no casamento, você não tá casado, cara. Desculpa. Qualquer marolinha vai virar seu barco. Qualquer marolinha. Se você não tem unidade, sociedade de vida. Rodrigão, mas você viu como esse conceito de servir, ele é necessário ser ensinado o tempo todo? Ele tem que ser ensinado o tempo todo. Então, o que é servir? Cara, servir é uma pergunta assim que gera, né, uma incógnita. Uma vez uma pessoa perguntou assim para mim, Gabriel, qual que é o perfume preferido da Zara? Cara, eu não sabia responder. Ali eu vi que eu tinha fracassado. Então agora você me pegou, porque eu não faço ideia da Adriana também. Cara. Cada dia é um, cara. Mas o que me trouxe a reflexão, e Adriana, pelo amor de Deus, não é isso não, mas o que me trouxe a reflexão isso é servir, é entender o que são os gostos, o que ela gosta, o que faz bem, o que vai deixar ela feliz para eu poder contemplar ela, de fato. É isso, cara. E não é material. Material, cara, material é irrelevante. É no detalhe, é no dia a dia, é no jeito que olha, no jeito que acolhe, é no que você floresce junto. Total. É esse servir. E no exemplo que a gente deixa para os nossos filhos, né? Tratando bem nosso marido, nossa esposa. Então, assim, eu acho que quando o Rodrigo, meu filho, é muito bonitinho. Ele abrindo a porta pra Linda, assim, sabe? E a Linda é a Adrianinha total. A Linda reclama com ele abre a porta, irmão, sai daqui. Aí a Adriana pura, e ele lá, ó, olha pra mim e dá risada, mas ele abre a porta, ele cuida dela, cara, porque
ele sempre viu, eu tenho muito essa característica com a minha esposa, assim, Gentleman, sabe? né? De cuidar mais, de estar com ela ali, de proteger. Enfim, cada um com as suas características, né? Não necessariamente, mas é a ideia do servir, cara. Ter como base, né, da nossa família ali, entender que, cara, da nossa casa vão sair todos os frutos. Não é de fora para dentro, é sempre de dentro para fora, né? E acho que esse papo nosso, ele serve para ser atemporal mesmo, sabe? Para que daqui a alguns anos, daqui 10 anos, 15 anos, meus filhos assistam esse papo aqui e falam, caramba, ó, tô aprendendo ainda sobre isso. Porque vai estar. Com certeza. Né? E se seus filhos daqui 10 anos, 15 anos assistirem esse vídeo aqui, deixa uma mensagem para eles sobre o que é sucesso. Essa frase, ela tá bem desenhada no meu coração hoje. Sucesso é quando o Lorenzo, o Pietro e o nosso próximo filho decidirem construir a casa deles do lado da nossa. Porra. Esse vai ser o sucesso. Porque hoje, se você for fazer uma análise assim, eu quero que meus filhos sejam independentes, eles estão sendo preparados para isso, vão ser pessoas prósperas, vão ser pessoas que vão caminhar na linha do caminho de Jesus, estão sendo preparados para isso. E estaremos cuidando desse caminho para isso. Mas o que vai ser muito grato na nossa vida é, independente da condição que eles têm, eles olharem para o lado e falar, papai, a gente quer construir a casa do lado de vocês, porque de domingo a gente quer comer um churrasco junto. Sensacional. E acho que isso vai ser o grande sucesso. Por que eu estou te falando isso também? Eu assisti o documentário na Netflix do Schwarzenegger e do Sylvester Stallone. Cara, não sei se você assistiu. Assisti. Ali eu tive me deu náusea, esse tipo assim, no bom sentido de soco no estômago. Eu falei, cara, pancada. Eu não posso errar, mano. Aham. Não posso errar porque isso é muito grave. Surreal. Não posso errar. Em que sentido, assim? No sentido de que, cara, não adianta nada você ser famoso, não adianta nada você ser rico, não adianta nada você ser reconhecido se dentro de casa as pessoas que precisam te conhecer, as pessoas que precisam te reconhecer, elas não fizerem isso. Nossa. É isso. Então, o que é o divórcio? É isso. O divórcio é esse fracasso. O que é uma vida extraconjugal? É isso. É esse fracasso. O que é você errar com seus filhos? É isso. É esse fracasso. Porque o resto é resto. Você faz uma outra empresa, você faz um IPO, você faz um outro equity, é negócio. Agora, isso não tem correção. Não tem outra. Não tem como corrigir, cara. Então, lute pela sua família todos os dias. E é uma luta diária. Nunca vai ser fácil. É isso aí. Não vai ter moleza. Se aproxime de pessoas que tenham princípios alinhados com o seu. Selecione mesas. E o ponto mais forte. Você é aquilo que você determina para a sua vida. E a sua boca tem muito poder. Então, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você quer, porque se torna realidade. Então, se você falar que você vai sair de casa, cuidado que você vai sair de casa. Se você falar em separação, cuidado que você vai se separar. Mas, ao mesmo tempo, se você falar que você vai ter a família mais próspera do mundo e que é riqueza de verdade, você vai ter. Se você falar que você vai ter os filhos mais abençoados, você vai ter. Então, você não precisa pedir para alguém ir para sua casa orar para sua casa. É você que vai ter que orar pela sua casa. Você não precisa pedir para alguém ir lá e ensinar o seu filho a ser um bom filho. Você vai ter que aprender a ser um bom pai e ensinar o seu filho a ser um bom pai. Então, acho que essa é a maior visão que eu trago hoje. Cara, e quando... Você já parou para pensar isso, mas... E quando você não estiver mais aqui? O que você quer que falem de você? Nossa. O que vão falar do Gabriel? Rodrigo, eu diria que eu tenho mais 30 anos para construir essa história, basicamente. Porque eu sempre fui um cara muito no automático, né? Vou dar um exemplo para você. Você estava chateado, eu chegava assim, ai, Gabriel, tô chateado hoje. Rodrigão, vamos trabalhar que isso melhora, tal. O que é o Gabriel de um tempo para cá? Rodrigo, você tá chateado? Pôr a cadeira aqui. Rodrigo, o que tá acontecendo, cara? Conta para mim. Então, esse Gabriel, ele é muito novo. Porque o Gabriel ele teve que ter casca muito grossa para poder ir passando o que ele passou. E agora ele está se remodelando. Mas eu acho que as pessoas vão falar de que o maior ensinamento que eu trouxe
é de que, independente do seu barco estar entrando água ou não, é perfeitamente possível você continuar navegando e não pular do barco. É isso. Só tampa os buracos, arruma e continua navegando, mas não pula do barco. Essa é a mensagem. Caraca, sensacional, irmão. Sensacional. Putz, aprendi demais. Obrigado, viu? Aqui, eu chamei a Zara, falei, ó, escolhe uma comida que o Gabriel goste aí, me fala 2. Não, come de tudo. Falei, não, pega uma que ele tem memória afetiva aí e tudo. Vou levar a chefe aqui de casa, Uau. a Camila, para fazer para ele, ó. Então, Camila, obrigado. temos uma comidinha aqui especial feita pela Privilégio, Camila. hein? Obrigado. Cara, a Camila é que engorda a gente, bicho. Não dá, não. Mas vocês estão no shape, né? A academia do jejum faz diferença total, né? Cara, já fez jejum? Você acredita que eu comecei a estudar o jejum agora também? Tenho feito. Ah, cara, muito bom. Eu gosto muito. Desde 2016, 2017, que Nossa, eu faz muito voltava. Mas assim, cara, é um estilo de vida, né? Não é que é uma dieta ou algo assim. Então... E tem tudo a ver também com essa questão espiritual que a gente busca também, né? Total, cara. Total. Total. A gente às vezes faz um jejum de 3 dias ali. O máximo que a gente fez foi 3, 4 dias. Mas é assim, uma busca bem forte, assim, cara. Você fica mais atento, parece que você fica mais... Cara, não é que você fazendo o jejum você vai ficar mais conectado com Deus, mas entendeu? É como se você tivesse limpo de qualquer tipo de prazer, porque hoje, se você imaginar assim, ó, cara, quais são os grandes prazeres que você tem que abdicar para estar mais próximo? Cara, a boca é o primeiro. É isso aí. É o primeiro, cara. Rodrigo, sabe que uma coisa que eu vejo muito assim de vocês também, que eu passei e acho que muita gente passou, são os milagres que a gente tem na nossa vida, né, cara? Tipo, quando você passou aquela situação, eu nem te conhecia, mas, cara, nossa, eu me entristecia em ver a situação que você tava, sabe? Me emocionava e, tipo, eu falava, cara, pô, ele tem que sair dessa, eu tô torcendo muito para sair dessa. Cara, pô. E como que a gente não pode jamais esquecer dos milagres que acontecem na nossa vida. Tá maluco. E, cara, e como é fácil esquecer dos milagres que acontecem É muito na nossa fácil. vida. É só uma bênção apaga todo o desafio que você passou, talvez um novo milagre que você está pedindo, que você valoriza mais do que aquele que você não pediu, mas você passou. Então, eu aprendi muito isso com a Zara também, nessa questão de você nunca esquecer dos milagres que acontecem na sua vida. Até para você continuar o foco, manter o que tem que ser feito e, em hipótese alguma, se distrair. Acho que esse é o ponto-chave. E quando a gente, por exemplo, qualquer desafio, e mais uma vez, né, todo mundo passa os desafios do dia a dia, desafios maiores, menores, tem tanto milagrezinho acontecendo, né? E a gente não consegue valorizar aquilo. Então, assim, cara, quando você falou a passagem do hospital, cara, eu tava em casa, sozinho, com as crianças, a Adriana tinha ido pro Brasil num bate e volta. Cara, literalmente explodiu uma parada dentro de mim e, cara, e é isso. Liga pra quem tá perto aqui, vamos pro hospital. Em minutos, tava tudo certo. Eu tava com você, né, Ale? Até desmarquei com você no dia. Falei, cara, não tô muito legal, tô um pouco enjoado. Era de manhã isso. Cara, aí à noite, no outro dia de manhã já tava operando pra... Então, assim, cara, o tempo com as pessoas que importam, bicho. Eu só queria, tava ali no hospital, só queria estar com os meus filhos, tudo. Eles foram lá me visitar um dia antes da cirurgia maior que eu fiz. E o medo, né, cara? Cara, é tipo assim, cara, eu posso não voltar da cirurgia. E o medo dos médicos, né? Porque o médico me chega com uma plaquinha assim, irmão, eu igual um doido, assim, tipo, mas forte, assim, né? Falando, caramba, vambora. A Adriana tinha acabado de chegar do Brasil. Chega um médico igual aquelas séries americanas mesmo. Chega ele com a equipe médica assim, vê. Ele pega um quadrinho assim e começa a desenhar sem olhar pro quadro, cara. Ó, você vai ter que tirar isso aqui, fazer isso aqui, fazer... Eu olhava pra ver a reação da galera, entendeu? E a galera assim, tal. Cara, botou um terror, porque eles começam do pior pro melhor cenário sempre, né? Meu Deus. E aí, cara, daquele dia em diante eu falei, meu irmão, caraca, como eu valorizava. Esses dias voltei lá no hospital e passei na frente do jardinzinho que eu ia caminhar. Cara, bicho, tem noção?
Tipo, eu valorizava estar no sol. Tipo, cara, é muito doido. Aí depois a gente tá reclamando que o voo atrasou, como se fosse a pior coisa do mundo, tá ligado? É isso. E esses pequenos, esses milagres também, eles ressaltam o que importa na nossa vida, né, cara? Total. Que é isso daí também. Você poderia ter perdido tudo. Tudo. Absolutamente tudo, tudo, tudo. Eu já vivi algumas situações assim na minha vida também. E hoje a maior reflexão que eu tenho é essa, cara. Não se esqueça dos milagres. Então, todos os dias, quando eu começo a minha oração, eu começo exaltando Deus. Falo, nossa Deus, o Senhor é misericordioso. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado pela vida. Obrigado por tanta misericórdia, por me perdoar, por me restaurar, por me trazer de volta. Então, é sempre muito assim, de agradecimento. É isso, então, cara. eu dedico hoje 90% da minha oração agradecendo. Agradecendo só pelo simples fato de estar presente no presente. Só isso. Agradecer pelo pouco, né, cara? Ah, e outra coisa. Acabou que eu nem abordei esse tema aqui com você. Agora você é multiesportista, né? Cara? Você vai fazer. Agora vai pro duatlon. Cara, mas você viu fala, eu esqueci disso, cara. Vamos batendo, vamos comendo aqui falando sobre isso. Cara, mas você viu que eu tenho um problema também, né, cara? Eu sou do tipo, vamos nessa, vamos nessa. Falei pra Adriana na hora. Falei, caraca, mandei mensagem pro Gabriel. Ele falou, bora. Aí ela, mentira. Eu falei, verdade. Mas sabe que eu gosto de desafio. Cara. Eu comecei esse ano, eu nunca gostei de correr, Rodrigo. Nunca gostei de correr. Eu me acho pesado, meu joelho é valgo, eu não sou um cara de corrida. E aí, dia 5 de janeiro, tinha uma corrida de 5 km aqui. Falei, cara, eu vou nessa corrida. Fui lá e fiz a corrida. Você fez? Fiz. Ah, então você vai tirar fiz onda em 37 minutos, os 5 km vai e tirar tal. onda. Vai tirar onda, que isso. E aí, a hora que você falou, aí na hora eu pensei, cara, é justamente quando eu tava correndo, eu falei que eu ia me desafiar esse ano, tá aí mais um. Muito saboroso, hein? Bom demais, Camila. Ah, obrigado. Camila, nota 10. Isso é incrível. Cara, o duatlon, já é uma dica aqui, não sai correndo igual doido no começo. Vai de leve, devagarzinho, senão falta a perna depois. Mas é muito bom. E aqui na Flórida tem muitas provas assim, cara. Tem uma temporada que começa agora e acaba em outubro. São tipo assim, 7 provas e é muito gostoso, sabe? E vem alguns atletas de fora. E, cara, provinhas regionais que é legal pra se desafiar e começar a preparação para Ironman, né? A gente podia fazer, né? Calma, vamos ver se eu vou. Bora. Como é que eu vou ter um desempenho nesse daí. E dessa sua vinda para cá, quais foram assim os 3 maiores aprendizados que você teve, irmão? Para os Estados Unidos? A vida. Eu queria saber assim do ponto de vista mesmo, não de negócios, mas do ponto de vista assim de pessoal. Cara, conexão familiar, primeiro de cara disparado. Eu me lembro a gente indo, eu tava levando as crianças para a escola e no Brasil a gente só andava de carro blindado. Então o vidro de trás não abaixava. E eu levando as crianças para a escola e os dois com a cabecinha para fora assim, ó. E aí eu parava o carro no sinal ou parava em algum lugar, aí eles ficavam com a cabecinha para fora. E eu falei, filhos, mas bota a cabeça para dentro. Não, papai, isso aqui é muito bom. Aí eu me toquei, eu falei, cara, eles nunca tiveram a experiência de botar a cabeça no vento. Entendi. Olha que doido isso, cara. Isso me marcou demais, assim. E aí eu comecei a, naturalmente, né, com a cultura aqui. Cara, pra mim, a gente veio por alguns motivos, né? Primeiro, segurança. Segundo, cultura. De entender como é que funciona, né? Que existe vida fora de São Paulo, fora do Brasil. E de maneira muito diferente, né? Muito melhor em alguns aspectos, pior em outros. E a educação das crianças, cara. A gente queria muito que eles assumissem logo um papel quanto antes, assim, do inglês nativo mesmo, sabe? E a gente veio para passar uma temporada e, cara, estamos cá até hoje. E não sei quanto tempo vai durar, se a gente no futuro vai permanecer por aqui, mas a gente gosta muito de viver aqui. Você acredita que, do ponto de vista tecnológico, evolução, de negócios, você alimenta mais da fonte? A hora que chega no Brasil, parece que você já pegou aqui já? O que você percebe? O que eu acompanho, sim.
eu vejo que é sempre uma matemática em tudo. A equação é resolvida aqui, depois ela é resolvida lá. E isso em vários aspectos, sabe? Cara, vamos lá, de um básico ali, de um formato de conteúdo que funciona aqui há 3 anos, do nada começa a funcionar no Brasil. Uma ideia que alguém tem aqui é implementada, não que no Brasil, então, não estou falando que o Brasil é atrasado ou o Brasil... Cara, estão falando de 2 países incompatíveis, não está na mesma página, tecnologicamente, financeiramente, poder. Então, existem alguns pontos, mas como eu te disse, cara, quando eu fiz os meus prós e contras de morar nos Estados Unidos ou morar no Brasil, deu exatamente empática. Empatou. Mesma coisa. O que pesou foram as prioridades. Que aí a gente vai para onde? Segurança, para educação, para cultura, para o estilo de vida. E aqui a gente está muito perto, né? Aqui você pega um voo em 8 horinhas, você tá desembarcando em São Paulo, talvez no norte menos ainda. Tem alguns voos que vai para o norte aqui mais rápido. Então, enfim, muito rápido, assim, a gente consegue fazer um bate-volta sempre. É muito bom. As crianças amam, a gente ama. Muito bom, tem que vir pra cá, cara. Estamos com esse pezinho aqui. Você sabe que em abril de 2024 eu fiz um desafio pra mim mesmo. Fazer um evento em Miami. Bicho, entrei na internet, procurar um local pra fazer evento em Miami. Não queria fazer em hotel. Arrumei um coworking que fazia. Aluguei. 3 dias, minha ideia era ensinar médico a desenvolver infoproduto do absoluto zero. Fiz 4 vendas. Só para brasileiro? Só para médico, só para brasileiro. 4 vendas de 60 mil. Caraca. Irmão, no segundo dia, a galera já estava fazendo venda online. Então, foi muito legal. E o que eu achei muito desafiador, assim? Quando eu vim e fiz esse curso, falei, cara, dá para fazer coisa nos Estados Unidos. Então, ali também abriu, assim, minha cabeça. Olha, lembra que eu te falei que eu sou o cara da execução total? Total, cara. Eu sou o fazedor. Eu tenho um amigo, Walter Neto, um amigo querido. Até deixar um abraço para ele aqui. Ele fala, Gabriel, a gente tem que ser sempre fazedor na vida. Ele é fazedor também, eu sou fazedor também. Então, essa coisa de... Você tem a ideia, cara, não perde tempo, não. Dá o primeiro passo, né? Executa, testa ela, erra rápido, acerta rápido. E ali foi quando abriu também minha ideia, tá? Dos Estados Unidos. Mercado americano para bons profissionais brasileiros, não é falando americano não, é muito grande, cara, principalmente na Flórida. Então assim, você tem muita oportunidade, muitos bons profissionais e você tem o dólar, né? Se você for então quando a gente coloca 6 vezes mais, né, cara? Quando você coloca na conta, tanto para sair quanto para entrar, né? Sim, Então, mas é muito interessante ter essa visão. E aí tá aprovada a lasanha, cara? Tem mais? Não. Essa permanência que a gente fez aqui de 60 dias nos Estados Unidos. Loucura isso para um médico, né? Imagina um médico há 60 dias fora. Não, então, tanto assunto que a gente tem que gravar um outro episódio, cara, porque... É disruptivo, cara. É disruptivo, mas eu falei isso pra você, eu falei, cara, como que é? Ó, eu vou ser um médico fora da caixa, eu vou ser um médico fora do sistema, fora do... Quais foram suas referências pra isso? Ninguém, sua cabeça e você, né? Cara, é pior. Então. Por quê? Imagina, eu tava isolado geograficamente. Não tem... Que hoje você consegue, ter uma referência ou outra. Você tem a internet, você tem muita gente buscando, assim, novos formatos, vamos dizer assim. Nossa, não tinha. Mas não tinha, cara. Não tinha. Criatividade total. Total mesmo. E... É isso. Eu vejo muito meu filho mais novo, o Pietro, ele é muito criativo. Então a gente tem muitas características em comum. Eu vejo ele brincando de superpoder e tal. Eu falo, cara, eu era exatamente assim. Então até falei pra Zara, pode catalisar, porque realmente ele tem um superpoder e tem que dar força para ele, né? Usar essa criatividade, né? Então eu gosto dessa pegada também. Tem mais alguma coisa, cara, alguma mensagem, alguma venda, algum novo produto, alguma nova empresa que ficou faltando, que a gente bate esse papo aqui? Eu acho que o principal é
que você e a Adriana continuem, que vocês inspirem seus filhos a darem continuidade no que vocês estão Amém, fazendo. cara. Insira eles totalmente no que vocês fazem, no contexto. Eu tive um grande insight desse escutando um podcast do João Adib, em que eu estava treinando na academia e tal, eu já fazia meus eventos e tal. Ele falou, não, porque eu coloquei o Adibzinho para me acompanhar nos negócios e tal. Eu falei, nossa, até hoje o Lorenzo não está participando dos meus eventos, nem o Pietro. Na hora, já tinha um evento 6 meses depois, tava os dois já de camiseta, levando microfone, no outro o Lorenzo já estava palestrando, no outro palestrando, e o Pietro auxiliando. E hoje eles, papai, que dia vai ser a imersão? Papai, como é que tá aí nos negócios? Virando empreendedores. Top, cara. Entendeu? Top. Então a gente não pode... A gente tem essa missão, sabe? De dar esse bastão para os meninos. E dizer que eu tenho muito orgulho de vocês, que essa amizade, que ela seja cada vez mais consistente, uma amizade Amém, muito irmão. transparente. Amém. Eu sou um cara muito de serviço, já percebeu isso também? Demais. Essas trocas que a gente Nas teve. primeiras mensagens que a gente teve de WhatsApp, foi um comentário que eu falei com a Adriana. A gente gosta muito disso. Eu acredito muito nesse poder de servir, sabe? Sem nada em troca. Esse é o ponto. E estou muito feliz de estar aqui, estou muito contente. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite, pelo jantar, pela proximidade. É um prazer, irmão. É recíproco e estaremos juntos aí por um longo tempo, se Deus quiser. Amém. Valeu.